Boa noite a todos, que alegria estarmos aqui na casa do Senhor, nessa quarta-feira. Tenho certeza que se hoje a gente está aqui é porque foi o Senhor que nos atraiu para esse lugar. E nesse momento, para começar, eu queria convidar você a ler mais uma vez aquilo que João ele fala na sua primeira carta, no capítulo 5, do verso 21. 1 João, capítulo 5, verso 21, que diz o seguinte: Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Essas são as palavras do Senhor, demos graças a Deus. E bom, para começar essa mensagem, eu queria perguntar para você, o que tem preenchido o seu coração? De que forma você tem se saciado? De que forma você tem se alimentado das coisas no nosso dia a dia? Essa carta de João, já nessas considerações finais, João ele apresenta aos leitores que há de fato um único e verdadeiro Deus. Aquele que dá a salvação, aquele que diferente de outros deuses e de outras representações e imagens ali que o povo fazia e cultuavam, diferente desses, existia um verdadeiro e único Deus. Então, na última frase dessa carta, João ele nos adverte sobre algo. Ele adverte sobre os ídolos que temos colocado em nossas vidas. Mas por que João deixaria essa mensagem para o final? Porque justo nas considerações finais, naquela última palavra ali, João iria dizer: filhinhos, guardem-se dos ídolos. Bom, primeiro de tudo, acho que a pergunta que a gente pode fazer para nós mesmos é: o que é um ídolo? E se a gente olhar a definição da palavra no dicionário, a gente vai ter a seguinte definição: idolatria é um culto que se presta a um ídolo ou um amor e atenção demonstradas de maneira exagerada. Ou seja, esse culto, esse amor, essa atenção exagerada, ela pode ser destinada para mais diversas coisas. Pode ser destinada para uma pessoa, pode ser destinada para uma coisa, para uma imagem, uma entidade, sei lá. Particularmente, meu ídolo de infância era Kaká. Gostava muito dele, cortava o cabelo igual a Kaká. Tudo que Kaká fazia, eu fazia também. Na época ele era o melhor do mundo. E quando criança ali, eu sempre olhava para ele e dizia: eu quero ser igual a Kaká, quero ser jogador de futebol. Não deu. Mas ainda bem, porque isso não era a vontade do Senhor para a minha vida. Mas quando a gente está falando sobre idolatria e sobre ídolos, de imediato, pelo menos para mim, acredito que para boa parte da igreja, o texto que me vem na mente é sobre a história de Daniel. A história desse profeta, e a Bíblia ela nos conta que em determinado período ali, a Babilônia, sobre o governo do rei Nabucodonosor, ele invade as terras de Jerusalém e ele saqueia aquele povo, e de quebra ele ainda pega alguns jovens ali, jovens que fossem sábios, jovens fortes, para levar em cativeiro para o rei, para que esses jovens eles pudessem servir ao rei. E dentre esses jovens estavam ali a figura de Daniel, de Ananias, de Misael e de Azarias, que futuramente seriam chamados de Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. E certo dia, o rei Nabucodonosor, ele manda erguer uma imagem ali no seu reinado, uma imagem sua, de 27 metros de altura. E aquele homem, ele ordena que todo o seu povo deveria se prostrar para essa imagem. Deveria prestar uma adoração todas as vezes que os instrumentos eles começassem a tocar. Todo o povo deveria se prostrar em adoração diante daquela figura. E quem desobedecesse a ordem real seria lançado em uma fornalha em chamas. Então, ao toque da música, a palavra ela nos mostra que todo o seu povo se prostrava ali diante daquela imagem, mas em determinado momento específico, 3 jovens não se prostraram. Justamente Sadraque, Mesaque e Abednego.
Nessa situação, a Bíblia ela não fala sobre Daniel estar ali, e por isso ela só cita esses 3 jovens. E com certeza, se Daniel estivesse ali naquele momento, ele também não teria se prostrado. Mas ao ver aquela afronta, o rei, ele olha para aqueles jovens, né? Na verdade, os soldados, né, eles olham para aqueles jovens, os oficiais, e eles denunciam ao rei. Denunciam que haviam 3 homens, 3 jovens, que não estavam obedecendo às ordens daquele homem. Então, imediatamente, eles são chamados ali, diante daquela autoridade, para prestar esclarecimentos. E de lá, né, o rei, ele dá uma nova chance àqueles jovens. Ele olha para aqueles jovens e diz, se vocês se dobrarem, se vocês se prostrarem diante dessa imagem e daquilo que eu estou ordenando, vocês não serão lançados na fornalha ardente. Mas caso contrário, caso vocês não obedeçam, vocês já sabem o que é que vai acontecer. Mas, para surpresa daquele rei, aqueles jovens, eles respondem de uma maneira inusitada diante daquela autoridade. E a palavra ela diz o seguinte, que foi a resposta desses jovens. Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das suas mãos, ó Rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandasse erguer. Olha que ousadia desses jovens para aquela época. E é claro que depois de dar uma resposta dessa, o rei ele se enfureceu e ele cumpriu exatamente aquilo que ele havia proposto. Ele lançou esses jovens na fornalha ardente. Só que devido à raiva, por conta da desobediência e da afronta dos jovens, esse rei ele mandou aquela fornalha ser esquentada 7 vezes mais do que ela era habitualmente quente, habitualmente colocada ali. As chamas elas eram tão quentes e tão marcantes ali, que os soldados que iam levar esses jovens, somente pelo fato de chegarem perto daquelas chamas, eles já perderam as suas vidas. E alarmado com aquela situação, o rei ele olha para a fornalha ardente e ele vê algo curioso para ele, porque ao olhar para aquela fornalha, ele viu um 4º homem, um homem que ele não havia lançado naquela fornalha, afinal só 3 desobedeceram a sua ordem. Então a palavra nos diz que o rei exclamou: estou vendo 4 homens desarmados e ilesos andando pelo fogo, e o 4º se parece com o filho dos deuses. O rei, vendo essa maravilha, ele ordena que aqueles homens saiam da fornalha. E quando aqueles homens saíram da fornalha, em nenhuma parte do seu corpo haviam queimaduras, em nenhuma parte do seu corpo haviam arranhões. E diante daquela maravilha, diante daquele milagre que o rei acabara de presenciar, o rei ele reconheceu a grandiosidade do Deus de Israel, o nosso Deus. E ele disse: eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo renunciar suas vidas a que prestar culto e adorar a outros deuses, que não fosse o seu próprio Deus. Olha que lição esses jovens eles podem nos trazer, porque esses jovens eles não negociaram os seus princípios. Eles poderiam muito bem ali ter tentado negociar com o rei. Eles poderiam ter dado uma ideia de, a gente faz tal coisa, mas não joga a gente na fornalha não. Mas eles não estavam preocupados em poupar as suas vidas, porque eles sabiam a quem eles serviam. E foram fiéis àquilo que eles acreditavam, foram fiéis aos seus propósitos, eles foram fiéis ao seu Deus. E o Senhor honrou a vida daqueles homens,
E, obviamente, como a gente também viu no texto, ele também esteve lá, com aqueles homens, dentro do momento de adversidade. Quando aqueles homens estavam passando, talvez, a situação mais difícil ali da vida deles, imagina ser lançado em uma fornalha para queimar vivo, e o Senhor, Ele estava ali e livrou esses homens. E quando nós trazemos para as nossas vidas, eu tenho certeza que se eu perguntasse para vocês, e se aqui tivesse uma estátua de ouro de um presidente, um rei, um pastor, sei lá o que fosse, eu tenho certeza que todo mundo queria dizer: eu não vou me prostrar. E você pode até estar se enganando, dizendo que nunca se prostraria para uma imagem ou para um ídolo. Porém, será que a gente não nos prostra, que nós não nos prostramos todos os dias para algum ídolo no nosso coração? Eu tenho alguns pontos para apresentar nessa noite que eu tenho certeza que vai quebrar os seus argumentos, que vai quebrar e que quebrou os meus argumentos. Olha, diariamente nós somos levados a achar que nós não viveremos sem determinadas coisas nas nossas vidas. E isso se espelha nas mais diversas áreas, seja nos estudos, porque eu não vou viver sem determinado curso na minha vida, se eu não estudar para passar, sei lá, em medicina, né, o que é que eu vou ser, o que é que vai ser de mim, né, se eu não conseguir terminar o meu curso, o que é que vai ser de mim. Talvez a gente também diga e olhe para os nossos familiares e diga: eu não vivo sem a minha mãe, eu não vivo sem meu pai, eu não vivo e eu não sei o que seria de mim sem o meu marido, sem a minha esposa, sem os meus amigos, meu namorado, namorada, sem meus bens. Olha, o que seria de mim sem a minha empresa? O que seria de mim, sei lá, sem o meu escritório? O que seria de mim, e eu já estou olhando aqui para um ídolo da minha vida, o que seria de mim sem um celular? E talvez esse seja o mais escancarado que nós tenhamos. Quantos de nós hoje viveríamos sem um celular? E aí a desculpa que a gente vai usar: como é que eu vou falar com as pessoas? Como é que eu vou me comunicar? Como sempre se comunicou todo mundo ao longo da vida. E obviamente o celular, ele é uma bênção na nossa vida, porque a gente pode falar com quem está lá na China, mas ao mesmo tempo, se nós não tivermos cuidado e não colocarmos ele no seu devido lugar, ele também pode ser uma pedra de tropeço, ele também pode ser uma maldição nas nossas vidas. Mas eu trago esses exemplos porque eu tenho certeza que em algum deles você já olhou e já disse que não vivia sem determinada coisa. Mas aí eu te pergunto: qual dessas coisas tem dado a você o ar que você respira? Qual dessas coisas, qual desses itens citados tem bombeado sangue dentro do seu peito? Ou então, qual dessas coisas estava desde a criação do mundo e sabe exatamente o que eu já passei e exatamente aquilo que eu vou enfrentar no meu futuro? Então, a resposta para todas as coisas é que nenhuma dessas coisas que eu citei pode fazer nada disso. Nenhum desses ídolos e dessas dependências que eu acabei de citar podem substituir aquilo que só o Senhor pode e é em nossas vidas. Eu sei que eu também amo tudo isso. Eu amo a minha família, amo meus estudos, meu trabalho. Eu amo aquilo que eu tenho. Eu amo fazer sonhos e planejar e ter projeções para a minha vida. Mas se nós não tivermos cuidado, essas coisas que nós amamos, elas poderão se tornar ídolos em nossas vidas. Porque necessariamente aquilo que nós mais amamos, aquilo que nós mais temos como dependência, é aquilo que mais demanda o nosso tempo. Aquilo que dedicamos mais o nosso tempo somente revela onde está a inclinação do nosso coração. Então, se eu tenho me dedicado mais a essas coisas do que ao meu Deus, eu estou dizendo que eu amo mais tudo isso do que a Ele. E eu não vou cumprir o primeiro e grande mandamento que a gente lê todo domingo
no sumário da lei. E olha, quando a gente lê e repete domingo após domingo o sumário da lei, às vezes a gente pode até não entender e não parar para refletir sobre aquilo. Mas nós repetimos que o primeiro e grande mandamento era amar a Deus acima de todas as coisas, o segundo, amar o seu próximo como a nós mesmos. Aquilo, na verdade, é uma denúncia para os nossos corações. E assim que a gente lê e repete isso, na verdade, a gente deveria reconhecer que a gente não tem conseguido amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. E aí é por isso que em seguida a gente diz: Senhor, tenha piedade de mim, porque mais um domingo eu não consegui te amar de todo o meu coração. Olha, quando nós não somos loucos por Jesus, sobra tempo de sobra, até redundante, sobra tempo à vontade para a gente derramar os nossos amores em outros lugares. Pode ser que nós não tenhamos fisicamente um altar na nossa casa, no nosso trabalho. Talvez a gente não coloque o nosso celular num pedestal, a gente se prostre e fica, celular, celular. Eu sei que ninguém faz isso. E ainda bem que ninguém faz isso, porque seria loucura. Mas apesar de não termos altares físicos, nós temos diversos altares de ídolos dentro do nosso coração. Talvez eu não tenha um altar físico para esse celular, mas dentro do meu coração ainda tem algo que diz que isso é prioridade na minha vida e que sem isso eu não consigo viver. Infelizmente, diariamente a gente tem trocado o lugar que deveria ser só de Deus por tantas coisas. E isso tem uma explicação bem simples. Lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva, eles comem do fruto, eles desejam ali naquele momento ser e experimentar o que é ser Deus, o que é viver como Deus. Não somente para ter o poder, não somente para ter a sabedoria, mas também porque dentro do coração do homem há uma necessidade, um desejo de querer ser cultuado, de querer ser adorado. E o homem, basicamente, ali no jardim, ele não troca Deus por um fruto, mas ele troca Deus por si mesmo. Ele troca Deus pelo seu próprio ego, ele troca Deus pela sua própria vontade. O ser humano, ele tem um diverso e um insaciável desejo de ser o centro das atenções. E é por isso que, quando a gente pensa em algo, a primeira coisa que a gente pensa é em nós mesmos, é em sermos felizes, é em saciar o nosso próprio desejo, é em querer fazer as coisas para o nosso bem. Sempre nós pensamos somente em nós mesmos. E olha, o principal ídolo da nossa geração é o narcisismo. Somos narcisistas e tudo o que fazemos é exclusivamente para satisfazer os nossos desejos. No final do ano eu pude fazer uma viagem com alguns amigos e a gente foi para a Bahia e foi para o Jogo do Brasil lá, foi se divertir lá. E obviamente fazendo e turistando por Salvador, a gente passou ali pelo Pelourinho e talvez ali seja a figura que eu mais tenho na minha cabeça, né, sobre como as pessoas estão perdidas nos seus próprios desejos. Porque de esquina em esquina onde a gente passava, tinha uma barraquinha ou uma casa, ou então um pai de santo, uma mãe de santo lá, para uma rezadeira. Aqui você vai encontrar a felicidade. Vamos fazer uma reza para você encontrar um amor. Vem adorar tal entidade aqui, que a sua vida vai melhorar. E, infelizmente, pessoas se perdem nesses falsos ídolos, nesses falsos deuses, único e exclusivamente porque desejam satisfazer o seu próprio ego. Porque desejam ir atrás de uma felicidade e acham que eles mesmos podem satisfazer o seu próprio desejo e o seu próprio ego, quando na verdade a alegria, felicidade plena, nós só encontramos em Jesus. Não tem amor humano no mundo que seja maior do que aquele que nós encontramos na cruz do Calvário. Não tem alegria no mundo
que um namorado, uma namorada, uma esposa, sei lá quem seja, traga mais do que a alegria que Cristo, Ele nos presenteia quando nós somos alcançados. Mas infelizmente a gente continua indo atrás dessas coisas, porque nós mesmos queremos ter o poder nas nossas mãos de dizer: eu sei me satisfazer, eu sei me completar, eu sei aonde eu encontro felicidade, mas não tem felicidade senão na presença do Senhor. E não é à toa que, se criamos esses ídolos nos nossos corações, é para que sejamos saciados de nossos próprios desejos. Queremos muito sermos felizes, mas como eu já disse, não tem felicidade se não for em Jesus. E todas as vezes que olhamos somente para nós deixamos o Senhor de lado. É como se nós estivéssemos tirando Deus do trono da nossa vida, do trono do nosso coração, para que a gente possa ir lá, bater um pouquinho ali da poeira e dizer: sou eu que mando aqui, sou eu que mando nesse coração, eu faço o que eu quero, eu faço e falo o que eu penso, sou eu que mando na minha vida, então sou eu que vou sentar nesse trono. A idolatria, ela destrona Deus do nosso coração e da nossa vida, e ela entroniza o homem. Ela coloca o homem no lugar que deveria ser somente de Deus. Nós queremos um Deus no qual nós possamos controlar e ditarmos ali o ritmo da nossa vida. E eu sei que é duro dizer isso, mas se ainda enxergamos Deus como um mero coadjuvante na nossa vida, como um mero participante ali, talvez a nossa busca por Ele e a busca que nós estamos vindo domingo após domingo aqui na igreja, quarta após quarta, talvez não seja porque a gente quer adorar e entoar louvores ao Senhor. Talvez se em meu coração eu ainda continuo sentado no trono do Senhor, talvez a minha procura pela igreja é somente por medo de viver a eternidade no inferno. Talvez seja por medo de não ir para o céu e de não ficar nesse lugar bonzinho que as pessoas pregam e ficar queimando no fogo do inferno com o capeta. Talvez esse seja o medo do nosso coração, e como uma forma de limpar a nossa culpa no cartório, a gente vem aqui para a igreja e depois acha que está suficiente porque a gente já fez demais para o Senhor, quando na verdade todos os dias Ele faz mais do que demais para as nossas vidas, e se não fosse por Ele, a gente sequer levantava da nossa cama. Talvez a gente ainda vá até Deus para receber algo em troca, como se a gente merecesse algo em troca do Senhor. Talvez o nosso serviço, a nossa adoração, é só pensando em nós mesmos, é só pensando em receber uma gratificação, uma bênção do Senhor. E olha como Jesus, Ele nos ensina sobre ter a vontade própria. Porque Jesus, apesar de ser completamente Deus, Ele nos dá uma lição, e quando Ele vem ao mundo, Ele não cumpre aquilo que a sua carne estava dizendo, mas Ele cumpre a vontade do seu Pai. Apesar de naqueles momentos que antecediam a morte na cruz do Calvário, Jesus, Ele não estava preocupado em se livrar daqueles escravos, mas Ele estava preocupado em cumprir a vontade do nosso Pai. E quando nós falamos sobre uma estátua, e a gente disse que talvez não se dobrasse ali sobre uma estátua do rei, e enfim, nós esquecemos que constantemente temos adorado a uma estátua que, em vez de representar um rei, ali no rosto daquela imagem tem o nosso próprio rosto, tem a nossa própria feição. E se quisermos olhar para um ídolo em nossas vidas, basta nós nos olharmos no espelho, que vamos ver que a nossa vida tem sido para satisfazer o nosso próprio ego. E talvez, eu tenho certeza que Satanás, ele tem nos chamado
para fazer exatamente isso. Ele tem implantado semente na nossa vida, para que a gente possa olhar para dentro de si e dizer: é isso que eu quero, é isso que eu preciso. E inconscientemente, ou talvez conscientemente, nós adoramos a nós mesmos. Queridos, não há nada no mundo que mereça mais a minha atenção do que Jesus. E já para entrarmos no final dessa mensagem, enquanto o meu bem-estar, enquanto os meus desejos eles forem prioridade na minha vida, eu jamais conseguirei estar em conformidade com a vontade de Deus. Enquanto eu continuar sendo o centro de adoração da minha vida, é impossível que eu cumpra e viva a vontade e os planos de Deus para a minha vida, que são muito maiores do que aqueles que eu desejo e aqueles que eu um dia posso sonhar. E eu não sei se você lembra qual a consequência das pessoas que não se dobrassem diante daquele ídolo construído por Nabucodonosor, mas eles seriam jogados em uma fornalha ardente. Eles iriam queimar, literalmente, os seus corpos, tudo que há neles iria queimar naquela fornalha. Então, parece até ser controverso, mas é exatamente isso que Jesus ele deseja fazer na nossa vida hoje. É exatamente isso que o Senhor ele deseja que a gente possa viver todos os dias das nossas vidas. Porque se nós não nos dobrarmos diante de nós mesmos, se nós não nos dobrarmos diante desses ídolos que aparecem em nossas vidas, nós queimaremos por Jesus. O nosso coração estará em chamas por Jesus. E é esse o tema da nossa juventude para 2025. Uma juventude em chamas. E obviamente que esse tema ele não se estende somente à juventude, porque a juventude também tem uma família. E a juventude também quer ver a sua família queimando por Jesus. E é essa mensagem que o Senhor ele nos traz nessa noite. O Senhor ele deseja que o nosso coração ele esteja em chamas, que ele esteja queimando pela sua presença. Porque, como diz em Hebreus 12, 29, o nosso Deus é um fogo consumidor. Olha, e verdadeiramente o nosso Deus, ele é esse fogo consumidor que queima dentro do nosso peito. O Senhor, ele deseja queimar em nossos corações. Ele quer nos permitir viver experiências tremendas em sua presença. Mas para isso, nós precisamos abandonar a esses ídolos. Para isso, nós precisamos deixar de lado esse grande ídolo chamado eu mesmo, esse grande ídolo chamado Carlinhos, e esse grande ídolo, aí você coloca o seu nome do lado. Eu não vou dizer ninguém, para ninguém ficar com raiva, mas você sabe que você tem sido o seu próprio ídolo. Você, inconscientemente, tem emprestado uma adoração às suas próprias vontades. E o que o Senhor deseja é que nós possamos viver inteiramente, plenamente a sua vontade. O Senhor quer vir como um fogo consumidor. Ele que passeia com seu espírito no meio da igreja, ele deseja talvez reacender aquela fogueira que há em nosso coração e que talvez só esteja ali uma brasinha, um carvãozinho pouco aceso, já esbranquiçado, já perto de apagar. E o Senhor ele deseja colocar mais lenha nessa fogueira. Ele deseja colocar mais fogo nessa fogueira. E aí ele também conta conosco. Porque para isso nós precisamos nos alimentar da sua presença. E colocar mais lenha nessa fogueira significa ler as Escrituras. Porque todas as vezes que nós lemos, nós nos dedicamos à palavra de Deus. Olha, uma lenha, um pedacinho, uma estaca de madeira, ela é colocada no nosso coração. E é por isso, que a minha oração nessa noite é para que você possa deixar de lado toda e qualquer adoração a si mesmo. Que você possa deixar de lado toda dependência emocional que talvez você tenha do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos,
dos seus bens, da sua profissão. O Senhor, Ele deseja fazer algo novo nas nossas vidas. Ele deseja queimar em nosso coração. Talvez aquilo que ainda te prende tenha impedido de você viver exclusivamente a vontade do seu Pai. Que nesse momento você possa trazer ao altar do Senhor os seus pedidos, e que enquanto nós louvamos ao Senhor, que a gente possa queimar por Jesus.